Graças e paz, irmãos. Gostaria de compartilhar um pensamento com vocês é, que surgiu através da meditação aqui no livro de Mateus, capítulo 5, onde Jesus fala para os discípulos sobre o Sermão do Monte. No versículo 1 diz assim: ó, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Então, Jesus começa a ensinar os discípulos a, acerca das bem-aventuranças. E Jesus fala aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí Jesus orienta, diz, ó, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês, né? Então aqui, irmãos, a gente consegue pelo menos imaginar que dá a entender, parece que os discípulos estão meio desmotivados por algum motivo. E Jesus, né, começa ensinando a eles. E talvez as expectativas deles, né, fossem contrárias ao que Jesus estava instruindo aqui nesse momento, porque Jesus começa a falar de coisas que são completamente contrárias, às vezes, às nossas expectativas, né? Ou seja, felizes somos quando somos perseguidos por amor ao nome de Cristo, né? Então, assim, muitas outras coisas aqui nas bem-aventuranças que a gente pode perceber que são opostas ao que talvez a gente imaginasse, né? E aí Jesus começa falando, e o que me chamou muita atenção é aqui já no versículo 13, 14, 15 e 16, que parece, irmãos, que entre esses versículos aqui agora, 13, 14, 15 e 16, e os outros anteriores, parece que no meio ali, entre esses versículos, parece que ali no meio, os discípulos era como se estivesse meio que desmotivado, meio para baixo, né? Sabe quando você tenta orientar alguém, quando você tenta ajudar alguém e por mais que você fale das qualidades, né, recite as qualidades que a pessoa tem e tenta colocar aquela pessoa para cima, mas a pessoa está desmotivada e a pessoa não consegue acreditar, né? E por mais que você tente mostrar, né, assim, meio que como se você tivesse tentando tirar ela de dentro do próprio corpo, colocar ela para fora dela e fazer ela olhar para ela mesma. Olha para você, olha o que você é. Você consegue, olha só quantas coisas você consegue fazer e realizar, mas ainda assim essa pessoa não consegue, né, não consegue se ver dessa forma, se enxergar assim. É como que se nesse meio, né, ali entre o Sermão do Monte e o que Jesus vai falar agora aqui para eles, tivesse acontecido isso. E Jesus realmente pega e fala desse sermão, é como se fosse batendo na sela para o burro sentir, né? Com desculpa a expressão, era como se estivesse fazendo isso, ou seja, eu vou bater na sela para o burro sentir. Aí Jesus fala assim, ó, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ou seja, vocês são sal. Se vocês não fizerem, né, com que a vida das pessoas, né, seja alcançada pelo amor que alcançou o de vocês também, ou seja, se vocês não me apresentarem, não me levarem as pessoas, né, por esse mundo afora, como essas pessoas vão conseguir me conhecer? Ou seja, o sal ele dá sabor. Se vocês não levarem esse sabor
a vida dessas pessoas, não levarem o sabor, não fizerem com que elas, né, possam provar de vocês, para que serve? Porque se o sal for insípido, se ele não salga, se ele não dá sabor, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado. Então Jesus está falando para eles, ei, acorda. Jesus está alertando eles, acorda. Vocês estão sendo perseguidos? São bem-aventurados. Estão injuriando vocês? São bem-aventurados. Estão falando mentira, né, contra vocês? Vocês são bem-aventurados. Acorda. Vocês são sal, ou seja, não tem mais para onde correr. Eu já o escolhi, não tem para onde fugir mais. Vocês são sal. E se vocês não derem sabor à vida das pessoas, se vocês não cumprirem aquilo para qual o propósito que designei e chamei vocês, para que serve? Então Jesus fala sobre o Sermão do Monte. Vocês estão sofrendo, está passando por isso, está passando por aquilo, mas vocês são bem-aventurados, são felizes por estar passando por isso. Também perseguiram os que foram antes de vocês. É como se eles estivessem meio desmotivados, né, por alguma coisa, e Jesus fala para eles o Sermão do Monte, e agora Jesus vem e esclarece no pensamento deles isso daqui. Vocês são sal, não tem mais para onde fugir. E por que eu consigo imaginar dessa forma? Porque Jesus vai continuar dizendo, vós sois a luz do mundo, ou seja, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, não tem como fugir disso mais, não tem como esconder mais vocês. E os irmãos vão lembrar que quando Jesus estava naquele momento de cruz, né? de apanhar, aquele momento de desprezo, de vergonha que as pessoas estavam fazendo com que ele passasse ali, né? Quando prenderam Jesus. E aí, né, Pedro nega a Jesus 3 vezes, mas não é sobre isso que eu quero falar, mas sobre o que as pessoas viam em Pedro. As pessoas já reconheciam ele. É basicamente, irmãos, isso que eu consigo observar. Jesus falando para eles, não tem para onde fugir mais, não tem como fugir mais. Né? Vocês, né, são como uma cidade edificada sobre um monte. Não se esconde, não dá para esconder. Ou seja, vamos embora, vocês são sal, vocês precisam cumprir a função de vocês. Então Jesus está aqui dando um alerta para eles, né? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Ou seja, vocês já foram acesos por essa luz. Não se pode esconder, não se pode colocar vocês debaixo de uma cama. Ou seja, vocês, né, têm que estar sob o teto, pendurado no quarto para iluminar o quarto todo, na sala para iluminar a sala toda. Ou seja, vocês não foram acesos para poder ficar debaixo da cama, para ficar escondido. Não se acende, né, uma candeia e esconde. Ou seja, mas ela deve estar sobreposta a todas as outras coisas para que clareie, ilumine toda a casa. Ou seja, não tem como mais fugir do chamado que né, você tem. Não tem mais assim para onde fugir ou tentar se esconder. Então Jesus está nos alertando, irmãos. Não se trata de título, não se trata de cargos dentro da igreja, não é disso que eu estou falando. Você já nasceu de Cristo. Você nasceu do Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo, selado com o Espírito Santo. Não tem para onde fugir mais, não adianta mais tentar se esconder. É isso que Cristo está falando para você hoje. Então, você pode muito bem, né, ser sal na vida das pessoas, ser, né, luz, né, para esse mundo, ou seja, pessoas que estão, né, com seus pensamentos todo confuso, todo embaralhado, vivendo, né, numa treva, né, imensa dentro de si mesmo. E é através da palavra que você vai levar essa luz para ela. Você é essa luz, ou seja, porque o Espírito Santo habita dentro de você e através de você essas palavras elas vão ser profetizadas na vida dessas pessoas, vão iluminar o caminho dessas pessoas, vão trazer sabor à vida dessas pessoas. Ou seja, é isso que Jesus estava falando para eles. Eu já o escolhi, não tem para onde mais fugir. Ou seja, todos que olhavam para Pedro sabiam que Pedro era um deles. Sabia que Pedro era discípulo de Jesus.
Então não tem como se esconder. E Pedro tentou se esconder, irmãos. Não tem como se esconder mais. Então, pare de se esconder. Seja sal, né, para esse mundo, seja luz para esse mundo, né? Seja esse sal, seja essa luz. Leve palavra para as pessoas, né? Deixe o Espírito Santo te conduzir, porque é o Espírito Santo que faz tudo, a obra é dele. Mas a palavra é essa, irmãos. Jesus ensina aos discípulos sobre o Sermão do Monte e começa a falar. Com outras palavras, era como se ele estivesse falando isso. Vocês estão sofrendo, vocês estão sendo caluniados, estão mentindo contra vocês, eu sei tudo isso. Mas vocês são bem-aventurados. Vocês são felizes por isso, porque vocês estão sofrendo por amor ao meu nome. Grande é o galardão de vocês. Não ligue para isso não, porque antes de vocês, os outros que vieram antes de vocês sofreram isso também. Aí agora Jesus vem e dá aqui um se liga neles. Não tem como você se esconder mais. Não tem como. Não tem como você chegar e tocar em algum lugar e não deixar o sabor. Não tem como. Você é sal. Se você não é sal, você não serve para nada, senão para ser pisado. É isso que Jesus está falando. Jesus não disse que eles não são sal. Mas Jesus disse que eles precisavam assumir sua posição. Por quê? Para que serve o sal se ele for insípido? Se ele não der sabor? Para que serve se ele não salga? Não serve para nada. Então é isso que Jesus está falando. Vocês são sal. Não tem mais como, né, fingir que não é. Vocês são como uma cidade que foi edificada sobre um monte. Não tem como as pessoas passarem e não notar, não ver. Todos estão notando você. Por onde você passa, as pessoas estão te notando. Então nós precisamos, né, dar um bom testemunho. Precisamos deixar claro para as pessoas que nós nos posicionamos sim contra tudo que vai contra a palavra, contra tudo que vai contra os princípios do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que se tornou amigo do mundo tornou-se inimigo de Deus. Então, irmãos, que a gente possa assumir essa posição de filhos, de amigo de Deus e inimigo do mundo, porque tudo que é contrário à palavra tornou-se inimigo de Deus. E se a gente amar essas coisas, nós não podemos, infelizmente, irmãos, dizer que nós amamos ao nosso Senhor. E aqui, versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando a gente dá bom testemunho, nós glorificamos ao nosso Deus, ao nosso Pai que está no céu. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês, irmãos. Em nome de Jesus.